Olá pessoal, eu sou Érico J. Santos, eu escrevi o livro Alzheimer, a família, a doença, Alzheimer, o cuidado, o amor, e hoje estou convidando você para participar dessa live, pois nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que tem trazido aí grandes conflitos familiares para pais e filhos. E hoje eu vou ter o prazer, a alegria de convidar o Dr. Vigílio Moraes Ferreira. Ele é médico, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual Paulista em Botucatu, em São Paulo. E ele também é professor da Faculdade Educacional do município de Assis, em São Paulo. E ele coordena o projeto Ame Seu Cérebro. Eu tenho certeza que você que tiver paciência de ficar aqui nos ouvindo um pouquinho, vai ser maravilhoso as experiências que vamos poder trocar com ele. Eu vou convidar o doutor Vigílio para que ele possa nos dar boa noite e, quem sabe, certamente vai nos trazer grandes informações sobre a doença de Alzheimer. Ele o convite, ele vai aceitar certamente. Né, Débora? A minha irmã Amparo entrou aí. Muito bem, minha irmã, muito obrigado pelo prestígio. Essa linda irmã e grande terapeuta. Que hoje cuidam dos seus pais, que ficam observando as reações da doença nos seus pais e muitas vezes fica se perguntando se eu, filho, já não estou com a doença. E isso, desculpa aí, é que a Débora está convidando de novo o doutor Vigílio, então eu precisei dar um espaço a ela aqui na tela. E live é uma coisa muito legal, porque se a gente cometer alguma falha, tal, não vai ter. Olha o doutor Vigílio aqui, geriatra, está aqui dizendo, Débora, entrar, eu não sei aqui, se que é que está. Ele está aqui, mas eu não estou conseguindo. Que legal, eu estou com 24 pessoas, isso é muito legal, mas eu estava falando exatamente da doença que afasta pais e filhos. Porque, por mais que um filho ame seu pai, e eu vou dizer a vocês, eu fui muito amado por uma mãe, mas amado de paixão, mas não teve jeito. A doença me afastou dela, e ela de mim. Emocionalmente. Fisicamente, estivemos presentes sempre. Não está entrando, Débora? Desculpa, minha gente. Um minuto, um pouquinho de paciência, porque, como a gente colocou, não estamos aí conseguindo contato com o doutor Vigílio, e eu preciso. É fundamental. Ó, agora aí. Doutor Vigílio. Tudo bem com você, doutor Vigílio? Seja bem-vindo à nossa live. Eu gostaria de apresentar você mais uma vez para os nossos seguidores. Você está nos dando a honra muito especial. E falar da doença de Alzheimer não é fácil. É uma doença terrível, difícil para os pais e para os filhos. E eu fui agraciado com a sua presença, com o seu aceite, esse convite, porque eu vou falar com Vigílio Moraes Ferreira, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual Paulista de Botucatu, em São Paulo.
professor da Faculdade de Medicina da Fundação Educacional do município de Assis, em São Paulo, e coordenador do projeto Ame Seu Cérebro. Dr. Vigílio, seja bem-vindo à nossa live. Eu não tô ouvindo ele, Débora. A live tem um problema. Eu não estou ouvindo o Dr. Vigílio. Eu ouvi o professor, mas hoje não estou ouvindo o Dr. Vigílio. Você está me ouvindo? Agora saiu, ele saiu aqui, caiu, voltou. Dr. Vigílio, eu não estou conseguindo te ouvir. Você consegue me ouvir? Eu não estou conseguindo te ouvir. Eu consigo. Você consegue? Mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo receber o seu áudio. Oi, Débora. Não está? Então vamos fazer uma nova conexão, doutor Vigílio. Por favor, vou fazer uma nova conexão com você agora, tá certo? Só um minuto. Pode, Débora, vem cá. Então, como eu estava falando, pessoal, nós vamos, infelizmente, essas 32 pessoas que já estão conosco, eu não preciso, ele caiu, ele saiu sozinho. Vamos mandar de novo, vamos. 34 agora, você que está chegando agora, você vai conhecer um pouco onde tudo começa na doença de Alzheimer. Porque eu vou falar com um geriatra. Doutor Vigílio, me escuta agora? Você está me escutando? Eu não escuto ele. É uma pena. Ouvindo ele? Não. Tem um som. Opa, agora eu estou lhe ouvindo, doutor Vigílio. Não. Não. Você ouviu? Eu ouvi e por alguma razão desapareceu. Essa aqui é a realidade. É uma pena que a live esteja me causando esse transtorno a você, doutor Vigílio. Tá topado já. Vamos lá. Você me ouve, doutor Vigílio? Você me ouve? Eu não consigo ouvir, Débora. Você pode sair de novo para me lhe convidar de novo para ver se o áudio volta, por favor? Por gentileza, que eu não estou lhe ouvindo. Ninguém está conseguindo lhe ouvir. Tá certo? Minha gente, eu vou reiniciar. Eu não gostaria de que todas as pessoas... Hoje nós estamos... Ele saiu de novo, Débora. Eu vou convidar de novo o doutor Vigílio. Obrigado pelas 32 pessoas que já estão conectadas com a gente. Que legal. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem dar um sinalzinho do polegar aí? Alguém pode me ajudar? Porque eu não estou me ouvindo. O doutor Vigílio não me escuta. Veja aí, Débora, o que é que ele está falando. Minha gente, vamos lá. Eu vou falar um pouco, olha, minha gente, eu vou falar um pouco sobre onde tudo começa na doença. Eu vou falar um pouco sobre as demências. Eu vou falar um pouco sobre se no consultório médico é possível diagnosticar a doença de Alzheimer. Eu vou saber se as outras demências, os outros tipos de demência também pode ser diagnosticado e o que deve fazer para ser diagnosticado. Eu vou saber qual a importância, depois do diagnóstico da doença, qual a importância dos medicamentos. Mas isso será respondido por um médico geriatra, Dr. Vigílio Moraes Ferreira, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual Paulista em Botucatu. Vamos tentar de novo agora para ver se a gente consegue, ver se ele consegue quer dizer, ouvir, ele está me ouvindo. Eu só não consigo ouvi-lo. Eu fiz um convite de novo para o Dr. Vigílio. Olha, muito obrigado você que continua. Dr. Vigílio, por favor, pode ficar à vontade. Eu quero saber se ele está me ouvindo. O senhor me escuta, doutor Vigílio? Ele escuta. Agora, doutor Vigílio, quando o senhor mexeu aí no seu fone, eu consegui lhe ouvir. E agora? Agora sim. Agora então sim. Vai ser o fone mesmo.
O problema estava aí nesse danado desse fone. Então, Eu acho que que bom, fone aqui. que bom que você conseguiu aí resolver. Ficamos todos muito felizes. Então, eu vou começar do início, minha gente, porque eu não gostaria de deixar de apresentá-lo, você como geriatra, o primeiro geriatra dessa sequência de live, que eu gostaria de fazer para falar como cuidador, sempre trazendo um profissional da área da saúde para falar da doença. Porque é uma doença muito triste quando ela avança e avança e avança. Ela destrói os corações de filhos e de pais. Então, doutor Vigílio, por favor, sinta essa vontade nesse princípio da live. Muito obrigado. Legal, Érico. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí ao seu convite, né? De toda a sua equipe, né? Eu fico muito feliz, né? Muito grato de poder estar aqui com vocês, de poder estar colaborando, tá fazendo o nosso papel aí como educador, né? Em saúde, como médico, como geriatra. Então, acho que é muito importante, né? Nesse momento aí de pandemia, nesse momento em que os filhos, né, aqueles cuidadores estão em contato direto com seus pais, com seus entes queridos, né? Então, é importante a gente trazer aqui uma palavra de orientação, de prevenção, né, do que a gente pode fazer para cuidar melhor, né, dos nossos pacientes, né? E eu achei assim muito interessante, muito provocadora, né? É o título da sua live, né? É onde tudo começa. Isso. Onde tudo começa. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor onde tudo começa de forma ampla, mas explicativa. Porém, sabemos que os tipos de doença de Alzheimer, os tipos de demência de Alzheimer são muito variadas, elas têm vários tipos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das duas que são mais recorrentes no seu consultório. Quais as duas doenças, quais os dois tipos de demência de Alzheimer que você colocaria hoje como as mais principais e por quê? Aonde de verdade ela começa tudo isso no corpo humano? É uma pergunta realmente muito ampla, né? Então, a gente pode falar aí em vários contextos, né? Contexto biológico, né? No contexto mesmo clínico e até no contexto filosófico, né? Então, Eu queria lhe dá fazer margem uma para a gente observação. pensar em. Eu queria lhe fazer uma. Oi? Eu falei ampla porque realmente a doença é muito ampla, né? Mas eu queria que o senhor, nosso tempo é curtinho, e os meus seguidores lá do Alzheimer, a família doença, as pessoas elas ficam preocupadas em saber se ela já tem a doença, se não tem a doença. Então eu queria que o senhor, nesse primeiro momento, colocasse para a gente as duas mais comuns, que são mais recorrentes, e onde elas começam de verdade. Porque a gente sabe que Né? os lapsos de memórias é o primeiro sintoma, mas eu gostaria de ouvir do geriatra, doutor Vigílio. Ótimo. Então, né, o que a gente pode dizer? Quando a gente fala em demência, a gente fala num conjunto de doenças, né? Então, a gente tem várias causas de demência, né? Quando a gente fala em demência, a gente fala num conjunto de sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele apresenta alteração, né, alterações na compreensão da linguagem, alteração na fala, alteração de reconhecimento de lugares, de pessoas. Ela em realizar as suas tarefas do dia a dia, né? Então, aquele indivíduo que fazia o seu almoço, fazia o seu jantar, já começa a ter dificuldades em preparar o almoço, o jantar, a dona de casa começa a se atrapalhar na hora desse preparo, né? Aquele senhor que era bem ativo, independente, realizava os concertos em casa, né, de coisas do dia a dia, né, ele começa a ter dificuldades, né, ele começa a ficar mais lento,
né? Ele começa a ter aí uma maior dificuldade no raciocínio lógico, né? Na resolução de problemas que para ele era de simples resolução, né? E dentre essas causas de demência, a doença de Alzheimer é Eu, eu, é a eu, mais prevalente. Tá me ouvindo? Tá me Estou lhe ouvindo, ouvindo, Érico? doutor Virgílio. Pode continuar. Ótimo. Estou lhe ouvindo, sim, perfeitamente. Estou lhe ouvindo. Então, assim, quando a gente fala em doença de Alzheimer, né, trata-se da principal causa de demência, né, dentre as várias que tem, né? Então, é responsável aí por 60% a Pois não. 70% das causas de demência. E a gente tem outras causas de demência, por exemplo, a demência vascular, né, que geralmente acomete idosos Certo. que vêm sofrendo acidentes vasculares cerebrais, né, os quadros de derrames cerebrais, né, quadros de isquemias, muitas vezes silenciosas, né, que vão acometendo áreas do cérebro que são importantes para a memória, para o raciocínio, para a execução de tarefas, né? E temos causas como, por exemplo, demência frontotemporal, que prejudica o comportamento, que afeta muito a linguagem, mas a mais comum mesmo, a mais prevalente, né? O que é mais conhecido por todos, né? É a doença de Alzheimer, né? Que começa na região do hipocampo, né? Que é uma estrutura do cérebro, né? Que fica na região aqui do lobo temporal, nessa parte do cérebro internamente, É, né? A atrofia dessa região leva a um prejuízo cognitivo, né? Que inicialmente afeta a memória recente, né? Então, essa região do cérebro é responsável pela formação das novas memórias, né? Então, tudo que nós vemos, ouvimos, né, entra através da nossa visão, através da nossa audição e passa por essa estação que é o hipocampo, né? E aquilo que faz significado, aquilo que nós repetimos mais, que nós ouvimos mais, vemos mais, fazemos mais, aquilo vai sendo gravado no nosso córtex cerebral, vai criando uma memória de longo prazo, né? Essa memória vai ficando eu, cristalizada, consolidada, né? Então, o Alzheimer se caracteriza por um comprometimento inicial nessa região do hipocampo, responsável pela formação das memórias. E essa alteração faz com que o indivíduo tenha uma grande dificuldade em memorizar fatos recentes, eu, né? eu, Pois não, Érico? Quer fazer alguma pergunta? a minha mãe, eu cuidei em minha casa de minha mãe e de minha sogra. Né? Eu estava falando para você que eu cuidei de minha mãe, Uhum. faleceu com 88 anos e teve Alzheimer por 10 anos. A minha sogra, eu cuidei por 12 anos, minto, cuidei por 7 anos em minha casa e teve Alzheimer por 12 anos. A minha sogra foi diagnosticada com demência vascular. Ela teve muitos AVCs, então a gente sabia que o Alzheimer dela vinha da parte vascular. No caso da minha mãe, eu não tive um exame preciso, essa que é a realidade, mas pela todo o quadro clínico dela e o que você está falando, deduzo eu que era o DFT. Mas Alzheimer é uma doença muito ampla, muito tem muitos vários tipos de demência. Então, eu queria saber o seguinte: as pessoas na minha rede social, elas questionam se há causas específicas. Então, se você estiver atento à live ouvindo o Dr. Vigílio, nós vamos perceber que a demência vascular há uma causa específica. Se você imaginar o DFT, como você acabou de falar, me parece ser algo meio que natural. Então,
A doença de Alzheimer, ou seja, as demências, os tipos de demência, todas têm uma causa específica que você possa relatar aqui dessas duas que você estava falando, a demência vascular e a DFT, ou a demência de Alzheimer, você conseguiria explicar para os nossos seguidores com um pouco mais de clareza, como geriatra, essas causas dessas demências? Vamos lá, Érico. Ótimo. Então, assim, a gente classifica as demências em primárias e secundárias, né? Então, demências primárias são demências neurodegenerativas, né? Onde você tem um processo de atrofia, né? Geralmente do córtex cerebral, né? Por exemplo, o Alzheimer, você tem uma atrofia que inicialmente é nos lobos temporais, a DFT, que é a demência frontotemporal, é uma demência que inicia-se por uma atrofia no lobo frontal, né? Mas a gente tem demências secundárias, né? Que tem aí as causas específicas, né? Por exemplo, a demência vascular, que está relacionado a esse comprometimento, né, vascular, seja isquemias, sejam lesões hemorrágicas do sistema nervoso central. Nós temos aí a demência pela doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson, ela, a longo prazo, ela pode evoluir com quadro demência. Também aí uma demência causada por um acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, né, que é a hidrocefalia de pressão normal também, né, que é uma causa secundária, né, que inclusive pode ser tratada e revertida se ela for diagnosticada precocemente, não é? Então, é muito importante, por exemplo, que familiares estejam atentos em indivíduos que começam a desenvolver um quadro demencial e apresentam, desde o início, alterações motoras muito precoces, como, por exemplo, desequilíbrio, quedas muito frequentes, né? Rigidez, né? Um quadro que é muito parecido com a doença de Parkinson, né? Então, o exame de imagem, nesses casos, é muito importante. Por isso que toda demência, ela precisa ser avaliada com exame de imagem, porque você pode descobrir uma hidrocefalia, você pode diagnosticar, inclusive, um tumor cerebral. Um tumor cerebral é causa, né, secundária de uma síndrome demencial, onde tem que ser feita uma avaliação neurocirúrgica, e aí a remoção daquele tumor, daquela lesão, pode reverter aquele problema, né? E até mesmo, por exemplo, distúrbios de vitaminas, né? Deficiência de vitamina B12, por exemplo. Né? A gente tem pacientes aí que têm deficiências graves de vitamina B12 e que podem cursar com quadros que simulam muito a doença de Alzheimer, né? Alterações de memória, também aí sintomas como dor nas pernas, formigamento nas pernas, principalmente em pessoas que são vegetarianas, veganas, que não fazem o consumo de carne, que é a principal fonte de B12, né? Então, assim, não tem jeito. O paciente que apresenta alteração cognitiva, como distúrbio de memória, ele tem que passar por uma avaliação clínica, uma boa avaliação clínica, né? Para a gente afastar essas causas secundárias, que podem ser aí corrigidas, podem ser tratadas, Olha, né, e revertidas. doutor Vigílio, exatamente o que eu gostaria de saber de você. No consultório médico, lá no seu consultório de geriatria, você consegue, tem algum exame clínico que você não precisa de um resultado de um exame de imagem para já fazer um primeiro diagnóstico naquele paciente que chega lá com uma desconfiança, é um filho que entra desesperado no seu consultório, meu pai está com Alzheimer, minha mãe está com Alzheimer. Você consegue já, como médico geriatra, fazer o diagnóstico precocemente de algum paciente sem um exame de imagem? Então, né, o diagnóstico de demência, ele é clínico, né? Então, para a gente falar que o indivíduo ele tem demência, somente demência, não estamos falando em causas específicas, né? Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal.
Então, a gente não precisa de exame de imagem para fazer esse diagnóstico de síndrome demencial, né? Esse diagnóstico é clínico, com base nos sintomas que o paciente apresenta, com base em testes cognitivos que nós geralmente aplicamos, seja o geriatra com uma avaliação breve, seja o neuropsicólogo também, que pode nos dar informações aí com relação a esse quadro de alterações cognitivas. Mas, assim, para a gente fazer o diagnóstico etiológico da causa da demência, aí a gente precisa dos exames complementares, né, Érico? Não tem jeito, né? Porque os quadros, eles se assemelham muito, né? Então, por exemplo, a própria demência do tipo Alzheimer, ela tem, assim, manifestações clínicas que podem ser diversas, né? Podem ser heterogêneas, né? Claro que existe um certo padrão de manifestações clínicas, né? Então, por exemplo, o paciente com Alzheimer, geralmente ele inicia com alterações de memória recente, alguns com alteração de linguagem, esquecer palavras, né? Isso vai evoluindo muito lentamente, com o tempo vai surgindo, por exemplo, desorientação, a pessoa começa a se perder, né? Pode já ter dificuldade em realização de tarefas mais complexas, né? E lá na frente ele começa a ter dificuldade em reconhecer pessoas, a casa. Então, essa costuma ser a evolução habitual de um paciente com demência do tipo Alzheimer. Mas a gente sabe que tem casos que são atípicos, né? Que fogem um pouco a esse padrão, né? Então, a gente, às vezes, pega casos de pacientes com tumor cerebral que tem uma evolução que é muito parecida, né? Então, o exame de imagem é importante para a gente afastar esses quadros. Né? Um tumor cerebral, uma hidrocefalia, um hematoma subdural crônico também. Então, o exame de imagem ainda é muito importante. Né? Assim Pelo como que eu os exames de percebo, laboratório. você está informando que pelo que eu percebo, doutor Vigílio, é que tem um delay, pelo menos para mim tem um delay, e esse delay está atrapalhando um pouquinho você e a mim. Mas vamos lá. No exame de imagem, eu percebo que você, mesmo que você faça um diagnóstico no seu consultório, fazendo toda uma avaliação clínica do paciente, para que você possa ter a certeza, porque já que as demências ela tem vários tipos, você precisa do exame de imagem para daí definir se é uma DFT, se é uma demência vascular, né? Ou seja, você precisa desses exames. Então, ele é muito importante, pelo que eu percebo, para que o próprio profissional consiga, dali, fazer as suas avaliações clínicas para que isso ocorra. Não é isso, doutor Vigílio? Ou seja, o exame de imagem ele é fundamental depois do primeiro atendimento clínico no consultório do geriatra. Isso, Érico. É importante, né? Seja a tomografia, seja a ressonância. Claro, se a gente tiver a ressonância melhor, a gente tem assim, mais detalhes, né, do cérebro, né? E hoje em dia, em casos, por exemplo, de demência de início precoce, né? Então, pessoas mais jovens desenvolvendo demência, por exemplo, aos 50 anos, ou numa fase inicial, talvez a própria ressonância também não vai nos fornecer tantas informações que sejam assim muito fidedignas com relação à etiologia, à causa dessa demência, né? Então tem casos e casos. Tem casos, por exemplo, em que o paciente precisa ser submetido até a um exame mais sofisticado. Então, por exemplo, um PET-CT, que é um exame que avalia o grau de metabolismo de glicose em áreas diferentes do cérebro, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já fala em dosagem de biomarcadores no líquor, né? Então, dosagem de beta-amiloide, de proteína tal. Então, assim, a questão da propedêutica, né, da avaliação complementar, quando a gente fala em demência, está bem avançada, né? Isso é algo que tem evoluído bastante nos últimos anos. Que, claro, assim, não existe ainda, infelizmente, um acesso, né, fácil a esses exames, são exames caros, né?
são exames que não estão presentes em todos os lugares, geralmente nos grandes centros, mas que a gente, na grande maioria dos casos, a gente não precisa desses exames mais sofisticados para fazer o diagnóstico da maior parte das demências. Somente em casos de grande dúvida diagnóstica, onde você precisa definir bem qual que é a causa da demência para você entrar com a medicação correta, né? Porque, por exemplo, entre demência de Alzheimer e demência vascular, né, o tratamento não vai mudar muito, né? Então, a gente usa os anticolinesteráicos, que são drogas que os familiares estão aí acostumados, como donepezila, rivastigmina, né? Galantamina, memantina. Mas, por exemplo, para a demência frontotemporal, essas medicações não funcionam, né? Então, é importante esse diagnóstico diferencial. E aí os exames complementares, eles podem ajudar quando há essas dúvidas, né? Doutor Vigílio, eu queria aqui, nesse primeiro momento dessa live, agradecer hoje às 36 pessoas que estão nos assistindo. Eu estou agora conversando com o doutor Vigílio Moraes Ferreira, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual Paulista em Botucatu, São Paulo, professor da Faculdade de Medicina da Fundação Educacional do município de Assis. E no final nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto Ame Seu Cérebro. Eu gostei muito disso. Mas, doutor Vigílio, as outras demências que você acabou de falar aí, uma vez diagnosticada, seja ela demência de Alzheimer, seja ela DFT, seja ela vascular, qual é a importância para o paciente a introdução dos medicamentos após o diagnóstico? Você poderia falar um pouquinho da importância dos medicamentos? Eu não estou nem falando do nome dos medicamentos. O que é que o pai ganha na hora que ele introduz o medicamento através do geriatra? O filho, o que é que acontece com as famílias na hora que só ocorre o diagnóstico e você imediatamente adiciona os medicamentos no paciente com a doença de Alzheimer? Uhum. Essa é uma pergunta importante, né, Érico? Em primeiro lugar, a gente precisa dizer assim que Alzheimer, demência vascular, infelizmente, são doenças que não têm cura, né? São doenças que têm uma evolução progressiva, né, irreversível, mas são doenças que têm tratamento, tá? E um tratamento sintomático, não curativo, mas que, assim, muitos pacientes têm, assim, uma resposta bem importante, né? Todos os pacientes vão responder da mesma maneira? Não, né? Então, se tem pacientes que vão responder muito bem nos primeiros 2 anos, por exemplo, né? Os pacientes, os familiares trazem para a gente, olha, depois da medicação, o meu pai e a mãe parece que está mais conectada, está mais atenta, está compreendendo melhor os comandos, está conversando mais com a gente, né? Parece que está entendendo melhor o que está acontecendo em volta dela. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. Assim, qualquer melhora clínica que o paciente tem, isso é muito positivo, não só para o paciente, mas para a família que sofre tanto, né? Então, com as alterações de comportamento, com as repetitividades, né? Então, qualquer melhora, ela tem impacto, não só para o paciente, mas principalmente também para a família, né? Então, assim, o objetivo do tratamento é sempre esse: melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Como Exatamente. em qualquer tratamento, tudo que se propõe para o idoso, quando a gente fala em envelhecimento, dentro da geriatria, é buscar melhora na qualidade de vida, né? Agora, infelizmente, vão ter pacientes que não vão responder tão bem, né? Que vão continuar piorando clinicamente, mas muitos ainda mantêm a sua funcionalidade, tem o que a gente chama de estabilidade, eles vão ficando estáveis, eles não melhoram, mas também não pioram. Então, isso também é importante, pode ser um ganho, né? Então, a gente diz que essas medicações, elas costumam frear a evolução da doença, né? Claro que internamente, né? Se a gente for ver ao nível de patologia, o que está acontecendo no cérebro desse indivíduo, né? Aquelas alterações
que estão acontecendo não param com as medicações, né? Infelizmente, a gente vai tendo aumento lá das proteínas beta-amiloides dentro do cérebro, continua morrendo o neurônio, infelizmente, né? Mas a gente pode ter um benefício clínico. Porém, o ideal é que esse tratamento ele seja iniciado o mais precocemente possível também. Então, não adianta, muitas vezes, a família, né, deixar evoluir, né? Então, 7, 8 anos de doença, um quadro que só vai avançando. E aí, será que eu tenho alguma coisa para fazer para voltar ao que era? Infelizmente, não, né? Claro que em qualquer fase da doença é possível fazer alguma coisa, né? Principalmente em demência avançada, a gente tem muita coisa para fazer, para orientar, né? Para preservar algum tipo de funcionalidade, né? Mas assim, os maiores benefícios é quando o tratamento é iniciado de maneira precoce, né? Então, nos primeiros anos da doença. Aí, a participação da família, né? É, assim, das maiores que existe, né? Então a família tem que perceber já as alterações e já procurar ajuda, né, Érico? Para ser feita uma avaliação e aí a gente ter um diagnóstico mais precoce. Doutor Vigílio, no livro Alzheimer, a Família Doença, que eu escrevi, eu vou mostrar aqui rapidinho para as pessoas, né? Nesse livro aqui, eu tenho um capítulo que eu falo a família. Eu mostro a importância da família estar unida. A minha mãe, ela, uma certa vez, me chamou para dizer que o ladrão tinha passado na casa dela e tirado o remédio dela. Porque a minha mãe, os primeiros 8 anos da doença, ela morou na casa dela. Ela veio morar comigo já no final. E aquele episódio, um outro do tênis de caminhar que ela perdeu, assim, você começa como filho, você começa a perceber que tem algo muito mais grave do que o natural, do que aquela condição. Então, eu pergunto para você o seguinte: um paciente com a doença de Alzheimer, ele tem condições de tomar os seus medicamentos sozinho? Ele tem condições de ter regularidade nesses medicamentos? O que é que acontece com aquele pai que o filho não está atento aos medicamentos da doença de Alzheimer? E muitas vezes o pai não toma só para a doença de Alzheimer. Ele toma para hipertensão, para o diabetes, para outras doenças. Então, você como geriatra, você acredita, qual é a sua opinião? Um pai com a doença de Alzheimer, ele consegue tomar esses medicamentos sem ter, vamos dizer assim, uma espécie de uma vigília por trás? Olha, Érico, muitas vezes, né, a gente suspeita de um diagnóstico de demência quando a gente percebe que um paciente idoso não consegue controlar suas doenças, tá? Então, é o hipertenso que começa a ter picos de pressão alta, é o diabético que não controla mais a doença, enfim. Então, o esquecimento dos remédios, né, por parte do paciente idoso, né, já mostra para a gente que aquele indivíduo ele já apresenta, né, um comprometimento cognitivo mais grave, tá? Inclusive já alertando para a gente que aquele indivíduo ele pode ter algum grau de demência já. Se ele sempre tomou os remédios sozinho, nunca teve dificuldade, a pressão sempre bem controlada, né, todas as doenças, e aí de repente, né, ele começa a esquecer dos remédios, né, ele começa a ficar com a pressão descontrolada, o diabetes descontrolado. Então, a família, inclusive, tem que já levantar essa suspeita, né? Mas por que, né, essa pressão está descontrolada? Será que meu pai, minha mãe está tomando os remédios de maneira correta? Né? E o que é importante nisso tudo? A família, muitas vezes, ela não aceita esse diagnóstico. Né? Não aceita que o pai ou a Muito mãe bem. pode estar desenvolvendo um quadro demencial. Né? Então,
é muito comum essas de que, mas também, olha a idade, né? 80 anos, não vai esquecer um dia ou outro de tomar um remédio, né? Isso é da idade, né? Então, são crenças erradas, né? Que a família vai assumindo, né? E isso atrasa muito, inclusive, a procura de um tratamento, né? De um diagnóstico, né? E a doença de Alzheimer ela vai cursando com uma perda de insight por parte do paciente. Então, o paciente ele não vai se percebendo como estando com a memória ruim, né? Talvez Verdade. no início, né? No primeiro ano de doença, né? Às vezes o paciente ele tem algum grau de percepção, mas com o tempo, né? Ele vai perdendo essa capacidade de se perceber com alguma alteração, com algum declínio cognitivo, né? Então, por exemplo, se um filho pega o telefone e conversa com a mãe, muitas vezes não percebe qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer Verdade. diferença, né? E isso gera conflito. Não, mas como que você está falando que a minha mãe tem algum problema? Eu sempre ligo para ela, tudo normal, ela conversa certinho com a gente, né? Ela fala que está tudo bem, que a memória dela é boa, né? Mas o paciente, Mas é isso mesmo. infelizmente, ele não consegue ter essa percepção, né? O Alzheimer, ele Verdade. compromete bastante o lobo frontal também com o tempo e o paciente vai perdendo esse insight, né? Essa Ô, capacidade de doutor, julgamento. ô, doutor Vigílio, sem contar que os pais, eles se colocam numa condição de autoridade. Então, eles são autoridade. Os filhos vão precisar ter habilidade para não gerar conflitos. E muitas vezes os filhos não se preocupam com isso. Eles simplesmente eles abandonam. Eles deixam seus pais com a doença para trás, porque não percebem. Só que uma coisa que é recorrente nas perguntas da página, doutor Vigílio, é se isso é hereditário. Ou seja, a doença de Alzheimer, ela tem alguma ligação com o fato de ser hereditário ou é algo que vai acontecer com qualquer um de nós? Essa é, acho que, a pergunta que todo mundo faz para a gente, né? Os filhos de pacientes, né? É, Eles aproveitam no final da consulta para perguntar, mas será que eu posso ter também? é, É, Alzheimer não é uma doença hereditária, mas ela tem um fundo genético, sim, né? certo. Então, a gente sabe que tem aí genes que vão predispor o indivíduo a ter ou não uma demência do tipo Alzheimer. Porém, quando a gente fala no desenvolvimento da doença, né? Então, só a genética não é suficiente, né? Então, a doença de Isso é Alzheimer, ela verdade. é multifatorial. Então, existe uma série de fatores, né, que estão ali relacionados, que podem fazer com que o indivíduo desenvolva ou não a doença. A gente tem aí casos, por exemplo, estudos que são feitos, né? Então, de indivíduos que têm uma genética muito favorável à predisposição, né? Mas que não desenvolvem, porque se Certo. cuidam, são indivíduos que têm uma vida ativa, que estão sempre estimulando o cérebro, né? Procura ter uma alimentação saudável, fazem exercícios, não fumam. Então, assim, conseguem eliminar aí esses outros fatores de risco, né? Então, a genética é um fator importante, se, por exemplo, você tem dois casos de demência na família, né? Você tem um risco maior de desenvolver Alzheimer do que aquele que não tem nenhum caso, né? Mas isso também não quer dizer que você vai desenvolver, né? Então, hoje a gente sabe que Alzheimer é uma doença que está muito relacionada ao estilo de vida, né? Então, o que você come? O que você faz no dia a dia, né? O que te faz dar prazer? Você dorme bem, né? É, Então, são esse, todos fatores que a gente tem que avaliar. esse é um assunto dormir muito interessante, porque quando minha mãe veio morar em minha casa, precisava de muitos ajustes, medicação,
Não que a casa dela não trouxesse tudo isso, mas é diferente. Os olhos de um filho que está atento ali todos os dias. Para você ter uma ideia, eu mandava aferir a pressão arterial da minha mãe, da dona Lourdes e da minha cunhada, porque eu fiquei 7 anos com 2 pessoas com Alzheimer, 2 anos e 2 meses com 3 pessoas com Alzheimer na minha casa. Então, se fazia aferição da pressão arterial de manhã e no final do dia. E quando eu chegava à noite, porque eu trabalhava, eu precisava entender se a pressão arterial estava fora de um contexto natural, normal, alguma coisa aconteceu. E aí, de noite, explodia a irritabilidade, o mau humor, as noites mal dormidas. E muitas vezes, doutor Vigílio, o paciente vai acompanhado sempre de um filho ou do cuidador, e quando chega lá, muitas vezes os filhos querem que os médicos façam milagres, façam mágica. Os filhos precisam relatar tudo a um profissional médico, geriatra, para que ele possa dali fazer alguns ajustes. Por que eu estou dizendo isso? Minha mãe tomava um remédio, já que você falou de medicamento, eu vou tomar a liberdade como cuidador de expressar. Minha mãe tomava Cymbalta, um antidepressivo, você como geriatra sabe disso. Mas a minha mãe tomava remédio à noite para ficar calma, para dormir. E já conversando com a geriatra dela aqui em Maceió, nós descobrimos que a dosagem do Cymbalta estava muito acima do que ela precisava. E aí, na hora que se ajustou a dosagem do antidepressivo, ajustou a irritabilidade da minha mãe. Porque era um remédio para subir a autoestima e um remédio para baixar a autoestima. Então, quer dizer, você, não é verdade? Ou seja, então eu digo sempre isso. Então, qual é a importância, doutor Vigílio, você como médico geriatra, que os filhos, ao chegar no seu consultório, expresse sem medo dos seus pais? Porque, às vezes, os filhos têm medo de agredir o seu pai, têm medo de falar a verdade, de mostrar para ele que minha mãe antes, ela tinha lapso de memória a cada, sei lá, a cada 3, 5 lapsos por dia. Hoje ela tem 10, 15, 20 por dia. Você precisa, como geriatra, como você falou, o Donepezila você precisa ajustar a dosagem certa, o Memantina você precisa ajustar a dosagem certa. Isso só um médico pode fazer isso. Eu, como cuidador, nunca fiz. Né? Eu sou casado com uma médica, tenho 2 filhas médicas, inclusive as 2 estão me assistindo, o pai sendo assistido pelas 2 filhas, uma fazendo nefrologia aí perto de você, em Campinas, e a outra em João Pessoa fazendo geobstetrícia. Então, assim, é muito importante que esses filhos, de vez em quando eu brinco com elas, filhas, tem que estar atento ao seu pai, eu já estou envelhecendo, minha mãe teve Alzheimer. Não é genético, mas nada impede. Então, qual é a importância desses filhos, doutor Vigílio? Eu vou levar um pouco agora para o lado familiar, para que você, como médico, porque sua palavra vale muito, ou por que não dizer vale tudo para um paciente e para um familiar. Então, qual é a importância para você, como médico, saber? Porque eu vou me alongar um pouquinho para dizer o seguinte: eu tenho certeza, pelo menos eu acredito nisso, de que muitas vezes você deu alta àquele paciente, ele foi embora daquela consulta, mas você percebe que ali faltou informação, faltou alguma coisa a mais para você diagnosticar o medicamento com um pouco mais de leveza e, ao mesmo tempo, de ação. Qual é a importância desses filhos estarem presentes com os seus pais para falar as suas verdades da doença? Nossa, Érico, assim, a importância, eu acho que para o médico, né, que está ali acompanhando o paciente, a família, que está lidando com uma doença assim, que tem uma série de nuances, né, que a todo tempo pode instabilizar, né, por si só. Então, a participação da família assume uma importância que, sem sombra de dúvidas, né, tem uma função assim de tratamento, né? Então, a gente sabe que tem pacientes que tomam uma série de sedativos, benzodiazepínicos, antipsicóticos, antidepressivos, né? E às vezes outros pacientes que tomam um número de drogas bem menor, mas porque a família consegue lidar, consegue ajustar um comportamento,
né? Então, tirar um pouco de casa, fazer um exercício, estar mais próximo, contar história, ouvir uma música, né? Para evitar esse excesso de medicamentos que a gente chama de polifarmácia, né? Pois não. Então, a gente diz assim que o familiar, né, o cuidador, ele ele tem uma influência muito grande no comportamento do paciente, inclusive, né? É isso aí. Então, É isso o aí. filho que está estressado, que chega em casa nervoso, né, que não tem paciência com o ente querido, né? Então, esse paciente vai ser um indivíduo que também vai se irritar mais, né? Que vai se agitar mais, que não vai dormir, né? Diferente daquele que tem mais tranquilidade, tem mais paciência. Então, o paciente ele é esse reflexo também do comportamento do cuidador, né? Doutor Vigílio, é o seguinte, eu queria deixar já de antemão um convite para depois dessa live, a gente conversar. Gostaria muito de trazer você de novo aqui para a gente continuar conversando. Nós sabemos que a live tem um tempo, né? Verdade. O Alzheimer é uma doença que tem uma amplitude de informação muito grande. As famílias, eu digo que não há uma fórmula pronta, porque as famílias mudam de lugar como mudam de pais. Então é preciso que cada família fique atento aos seus pais, aos seus comportamentos. Porque se ele não faz isso, os pais não têm sossego e os filhos muito menos. Porque os pais brigam hoje, daqui a pouco eles esqueceram que brigaram com seus filhos, né? Então, eu queria, na verdade, eu acho que o nosso tempo já está se esgotando. Eu fiquei surpreso, doutor Vigílio. Eu tive agora há pouco 49 pessoas me seguindo. Isso para mim é muito gratificante. Eu gostaria de tentar levar esse meu projeto, uma live por semana, para falar apenas da doença de Alzheimer, mas não para brincar com ela. Eu gostaria de falar sobre temas importantes, cuidados, fisioterapia, a parte de brincadeiras com seus pais, uma boa natação, falar amanhã com a fonoaudióloga, porque eu digo sempre, aqueles velhinhos que não morrerem antes, eles vão ao leito. Trazer alguém especialista em home care, nós já temos um médico aí, que eu não quero citar o nome, para 24 de maio. Eu gostaria muito de depois a gente conversar um pouquinho fora da live, para ver se você aceita, dar uma sequência nisso. A doença tem muita amplitude. Bom, mas eu gostaria de que você fizesse um pouquinho do seu encerramento. A gente quase nem começou para falar da doença, né? E o tempo já está se esgotando. Essa que é a grande realidade, né? Hoje nós estamos agora com 49 seguidores. Minha gente, que alegria! Uma alegria enorme. Olha, conversar com o doutor Vigílio Moraes Ferreira. Pela primeira vez eu estou fazendo uma live. E se vocês me permitirem audiência, eu vou querer fazer uma live todos os dias, ou melhor, toda semana, para que eu leve conhecimento da doença, né? Então, qual é a importância, doutor Vigílio, de um médico como você gerar ação social? Você gera ação social. Você cria uma ação social, por menor que seja. Porque quando o médico pega, usa do seu tempo, vai num asilo, falar com o velhinho, passar uma receita, levar uma cesta básica, meu Deus do céu. Isso é muito gratificante como ser humano, para mim, como pessoa. E você é esse profissional. Então, qual a importância na sua vida de você desenvolver todas essas ações, doutor Vigílio? Por favor. Nosso tempo está esgotando, mas dá para você conversar um pouquinho. Então, Érico, o que a gente faz aqui, eu acho que é um pouco parecido, né? Você, com o seu trabalho, né, como escritor, né, tive a oportunidade de ler seus livros, né? Então, você está de parabéns mesmo com o trabalho que você realiza, você viveu essa experiência de cuidar, você sentiu na pele o que é cuidar de três, né? De três pessoas idosas, com Ainda cuido de demência. uma hoje. Eu já cuido Então, de uma hoje, mas continue, doutor Vigílio, por favor. Então, acho que ninguém melhor do que um cuidador para
trazer esses relatos, né? Trazer experiência, porque não é fácil, né? Os indivíduos acompanharem aí seus entes queridos perdendo a sua memória, né? Mas não perdendo a dignidade, que é o que é mais importante, né? Então a gente tem É isso aí. essa atribuição, né? Como familiar, como cuidador, como médico, como qualquer profissional de saúde que está no dia a dia, né? Ajudando algum familiar nessa circunstância de manter a dignidade, né, dessas pessoas, né? Porque é um exercício de empatia, né? Verdade. Eu vou fazer o seguinte, nós não vamos ter tempo para você falar agora do projeto Ame Seu Cérebro. Nós vamos deixar para a próxima live. Tá ótimo. Eu, Viu, não é isso? Eu agradeço demais você, tá certo? Eu queria encerrar essa live dizendo o seguinte, doutor Vigílio, que os filhos e pais perdem muito tempo para a doença. Eles perdem tempo por medo, por preconceito. Eles perdem tempo porque eles não estão atentos consigo mesmo. Eles perdem tempo porque eles não geram perdão a si, não geram perdão ao próximo, aqueles que ele ama e aqueles que ele não ama. E eles não amam. O amor está cada dia mais longe de existir, longe de ser, longe de acontecer. Olha, muito obrigado. Eu costumo dizer que a gente deve viver a vida, mas viva a vida agora. Agora eu estou vivo. Agora eu estou com saúde, eu não tenho Alzheimer, eu não tenho doença alguma. Então, muito obrigado por ser esse ser humano maravilhoso, aceitou meu convite, estamos distantes, você está em Campinas, eu estou em Alagoas. Marília, desculpa, Marília, quem está em Campinas é minha filha. Então, muito obrigado por tudo. Eu diria que vamos viver, vamos sentir o amor, sentir o perdão. Muito obrigado de coração pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Um abraço aí para todos os seus seguidores, para todos que estiveram com a gente aí nessa live. Muito obrigado. Mas não foi só os meus, os seus também, certamente. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, doutor Vigílio. Até mais, minha gente. Muito obrigado.